Olá! Hoje nós vamos falar de um período da história do Brasil. Vamos falar de um político controverso que tivemos aqui no país e que ficou no poder muitos anos. Um político que se dizia pai dos trabalhadores e também foi um ditador implacável. Vamos desvendar um pouco mais da Era Vargas, das histórias que envolvem esse período tão controverso e polêmico. E ao final, você vai poder avaliar melhor Getúlio Vargas. Herói, vilão, as duas coisas. Vem comigo conhecer um pouco mais dessa história. Olá, pessoal. Meu nome é Rose, eu sou professora de História, mestre em História Social, e hoje aqui nós vamos falar um pouquinho da Era Vargas. É um período da história que vai desde 1930 até 1945. Então, a Era Vargas, nós vamos primeiro contextualizar o que estava acontecendo no final da década de 20, que vai levar ao que se conhece como a Revolução de 30, o momento em que Getúlio Vargas assume o poder. Então, no final da década de 20, em 1929, nós tínhamos uma disputa política para a sucessão presidencial no Brasil. O que estava acontecendo? Estava no poder Washington Luiz. E o Washington Luiz era um paulista, presidente paulista. E haviam acordos entre as oligarquias brasileiras. Oligarquias, eu me refiro aos grandes proprietários de terra. Aqui no Brasil, as principais oligarquias eram aqueles fazendeiros produtores, principalmente de café. E aí a gente tem as oligarquias de São Paulo, de Minas Gerais e de Rio de Janeiro, as que se destacam na produção de café. Temos outras oligarquias, cada estado tinha os seus principais fazendeiros, proprietários de terras, produzindo determinados produtos. No caso desse momento, havia um paulista no poder e havia um acordo de cavaleiros para que esse paulista, Washington Luiz, presidente da época, indicasse como seu sucessor um mineiro, que seria o presidente, naquela época não era governador, era presidente. O presidente de Minas Gerais, como seria o próximo presidente do Brasil, era o Antônio Carlos. Porém, o Washington Luiz vai indicar outro paulista para sucedê-lo. Ele vai indicar Júlio Prestes. E isso vai gerar uma disputa, um racha entre as oligarquias mais importantes. Minas Gerais fica indignado. E aí eles fazem um acordo com as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Se unem, formam uma oposição, lançam um partido de oposição chamado Aliança Liberal e lançam como candidato, em oposição ao Júlio Prestes, lançam uma candidatura de Getúlio Vargas para presidente. Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul. E João Pessoa como vice-presidente. João Pessoa era lá da Paraíba. Então a Aliança Liberal vai fazer oposição ao partido e à candidatura do Júlio Prestes, lançada pelo presidente na época. Então aqui nós temos um momento de grande tensão no Brasil. E junto a isso acrescenta-se a crise econômica que o Brasil vivia. Em 1929, lá nos Estados Unidos, tinha ocorrido a quebra da Bolsa de Nova York, o crash de Nova York. Foi uma crise que começou nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista. E o Brasil era um grande produtor de café e um dos seus principais compradores era os Estados Unidos, que nesse momento vivia uma crise e, portanto, vai deixar de comprar café, que não era um produto de primeira utilidade, de primeira necessidade. Então nós temos aqui dentro do Brasil uma situação econômica complicada. Essas grandes oligarquias, esses cafeicultores, não estão conseguindo vender o seu produto. E aí, nessa disputa pelo poder, vence o Júlio Prestes. Aí você pode alegar, mas havia aqui no Brasil fraudes eleitorais? Sim, haviam fraudes eleitorais.
mas as fraudes foram feitas de ambos os lados, tanto por parte do governo, na tentativa de eleger o Júlio Prestes, como também da Aliança Liberal nos seus estados de influência. Apesar das fraudes de ambos os lados, foi eleito o Júlio Prestes. E aí nós vamos ter um racha aqui. Porque aqui no Brasil havia também, por parte da burguesia incipiente dentro do Brasil, por parte dos militares, do movimento tenentista, os jovens militares, e por parte também das classes médias urbanas, já havia uma insatisfação muito grande com essas fraudes, com essas eleições que de fato não representavam a vontade popular, já que havia um controle eleitoral feito em cima dos camponeses, que era a maior parte da população do Brasil. Então, toda essa situação vai gerar uma insatisfação muito grande com a eleição do Júlio Prestes. E vai haver uma reação. Em paralelo a isso, sabe o João Pessoa, aquele que era o vice-candidato à vice-presidência junto com Getúlio Vargas? Ele foi assassinado lá na Paraíba. Os motivos que levaram a esse assassinato, hoje já se sabe que foram disputas locais, motivos lá locais da região dele. Mas a Aliança Liberal vai se aproveitar dessa situação para gerar uma comoção. Olha lá, até o nosso vice-candidato foi assassinado, meio que jogando a culpa nos opositores, os adversários. Então tudo isso vai gerar uma comoção e o Washington Luiz vai perder o poder. Antes mesmo de ter que sair para a entrada do Júlio Prestes, que tinha sido eleito, ele vai ser retirado do poder por militares que apoiavam a Aliança Liberal. E o Getúlio organiza uma grande carreata em direção ao Rio de Janeiro, capital do Brasil. E chegando lá, ele assume o governo do Brasil. Essa é a Revolução de 30. A partir de 3 de novembro de 1930, nós vamos ter Getúlio Vargas no poder. Então, pessoal, a partir do momento que Vargas assume o governo do país, nós costumamos dividir esse período da era Vargas em 3 fases distintas. Afinal, são 15 anos no poder, de 30 a 45. A primeira fase, de 1930 até 1934, é conhecido como governo provisório. De 34 até 1937, nós temos o governo constitucional. E em 1937 até 1945, nós temos o período chamado ditadura do Estado Novo. Nós vamos começar falando das principais características do chamado governo provisório, que vai de 1930 a 34. O que a gente pode falar de mais importante nesse período? Primeira coisa que a gente vai falar, o que o Vargas vai fazer ao assumir o governo? Ele vai procurar centralizar o poder nas suas mãos. E para isso ele vai governar por meio de decretos, ordens, sem consultar Congresso e nem ninguém, e vai nomear interventores nos estados brasileiros. Vai tirar do poder aqueles governadores, que eram chamados presidentes até então, vai tirá-los do poder e nomear pessoas de sua confiança para administrar esses estados. E isso, junto com as suas medidas consideradas ditatoriais, vai levar a uma reação. Nós vamos ter os paulistas pegando em armas. Em São Paulo, havia muita insatisfação. Primeiro porque eles perderam o poder da presidência, o Júlio Prestes não assumiu, com a ação do Vargas, com seus aliados. E, em paralelo, eles não aceitavam o interventor nomeado por Vargas para São Paulo. Vão haver várias manifestações populares em São Paulo. Inclusive, em uma delas, nós vamos ter a morte de 4 jovens universitários na ação da polícia para reprimir essas manifestações. E tal situação vai gerar uma comoção dentro de São Paulo. Logo depois, as oligarquias líderes de São Paulo vão organizar uma revolta
e fazer campanhas pedindo a adesão popular para poderem se organizar em termos de armamentos e tudo mais, para combater o governo federal. Esse momento fica conhecido como Revolução Constitucionalista. São Paulo, então, se revolta contra aquele governo que eles consideram ditatorial do Vargas. E isso foi em 1932. E durante 3 meses nós vamos ter luta armada. Os paulistas lutando contra o exército do governo federal. Obviamente os paulistas não vão ter condições de vencer. Perderão a batalha, perderão a guerra, mas vão conquistar, aquilo que eles exigiam de mais importante, que era que esse novo governo, o governo do Vargas, fizesse então uma nova Constituição, estabelecesse as regras para voltarmos a ter uma democracia e eleições. Após a derrota de São Paulo, Getúlio Vargas, pressionado, vai convocar uma Assembleia Constituinte para que seja elaborada uma nova Constituição para o Brasil. E aí nós vamos ter, em 1934, uma nova Constituição, a segunda Constituição do período republicano do Brasil, da República. E nessa Constituição, o que a gente tem de aspectos mais importantes? Nós vamos ter o estabelecimento do voto secreto. Se você se lembrar anteriormente, o voto era aberto, todos podiam ver que as pessoas estavam votando. E por isso tão controlado, tão manipulado. Agora o voto se torna secreto e universal, ou seja, mulheres, a partir dessa Constituição, têm o direito de votar. É a primeira Constituição que está em lei, escrito claramente, o direito ao voto feminino. Vai ser criada uma justiça eleitoral para fiscalizar todo esse processo eleitoral e tentar evitar as fraudes. Também teremos uma outra medida muito importante. Nessa Constituição vão ficar estabelecidos alguns direitos trabalhistas. Por exemplo, 8 horas de jornada de trabalho, salário mínimo garantido, direito a férias, entre outros direitos que fica estabelecido nessa Constituição. E também teremos a criação da Justiça de Trabalho. Por quê? Porque esses trabalhadores terão direito a ter sindicatos. Porém, os sindicatos serão coordenados por pessoas do governo. Ou seja, ao mesmo tempo que garante direitos, o governo de alguma maneira também estabelece um controle sobre esses operários, sobre esses trabalhadores urbanos, porque esses direitos trabalhistas não se estendiam à maioria da população formada por trabalhadores rurais. Eles ainda não tinham esses direitos garantidos. As leis trabalhistas, quando surgem, se referem aos trabalhadores urbanos. E os sindicatos desses trabalhadores, sob controle do governo. Uma outra coisa que a gente pode citar também, muito importante nessa Constituição, é a obrigatoriedade do ensino primário, que fica estabelecido em lei. Então, o ensino primário se torna obrigatório. É óbvio que, da teoria de estar na lei, até que isso seja colocado em prática para todas as crianças, nós temos um processo. Mas na lei, nessa Constituição está estabelecido o ensino primário obrigatório. E nesse processo todo de elaboração da Constituição pela Assembleia Constituinte, Vargas vai fazendo todo um conjunto de alianças e nesse processo ele consegue garantir que as primeiras eleições para presidente sejam indiretas. E ele é escolhido de maneira indireta como o primeiro presidente pós-Constituição de 1934. Ele vai ser eleito de maneira indireta pela própria Assembleia. Fica estabelecido que o cargo de presidente é de 4 anos de duração e que ele não pode se candidatar novamente para ser reeleito. E assim nós vamos ter
em 1934, o fim do chamado governo provisório, com a eleição de Vargas para presidente. E agora nós vamos falar do chamado governo constitucional. Muito bem, pessoal, governo constitucional. Esse governo constitucional de Vargas, a gente considera que vai de 1934 até 37. O que a gente tem de mais marcante neste momento? Nós temos aqui, nesse período, a ascensão de grupos políticos distintos. Gente, lembra sempre que o Brasil, se a gente for pensar no contexto mundial, ele está inserido nesse contexto. Lembra que nesse período na Europa, nós temos o crescimento de regimes totalitários, fascistas e nazismo, e temos também, de outro lado, o crescimento dos movimentos de aspectos comunistas. Isso está acontecendo na Europa e isso está acontecendo no Brasil. Aqui no Brasil, nós vamos ver surgir um grupo chamado AIB, Ação Integralista Brasileira. O líder Plínio Salgado, um intelectual e político da época, escritor, e ele vai fundar essa AIB que tem uma inspiração fascista. Então eles defendem o autoritarismo, a centralização de poder, eles defendem a disciplina, o militarismo, a identidade nacional. Eles usam como uniforme camisas verdes. Quem assistiu o meu vídeo sobre o período entre guerras, viu que os fascistas na Itália usavam as camisas pretas e os nazistas na Alemanha camisas pardas ou marrons. No Brasil, nós temos aqui os membros da AIB, camisa verde. E eles tinham vários símbolos, entre eles o cumprimento. Quando se cumprimentavam, Anauê. Era esse o cumprimento da AIB. Era uma forma de saudação. Lembra você um pouco os outros regimes totalitários europeus? Temos também aqui o surgimento de um outro grupo político importante. Aqueles que eram opositores desse movimento fascista acabam se unindo na Aliança Nacional Libertadora, ANL. Eram várias correntes políticas, trabalhadores, médicos, classe média urbana e membros do Partido Comunista Brasileiro, que tinha sido fundado no passado e que aqui vai se aliar a essa Aliança Nacional Libertadora. Então nós temos dois grupos que se destacam no Brasil. De um lado, a AIB, com características fascistas, e de outro lado, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que vai acabar, de alguma maneira, tendo uma liderança do Partido Comunista Brasileiro, cujo líder, Luiz Carlos Prestes, tem uma história maravilhosa. Luiz Carlos Prestes, ele era um ex-militar. Ele vai participar do movimento tenentista antes de Vargas assumir o poder. Depois ele vai ser exilado, vai para a União Soviética, conhece as ideias comunistas e volta comunista. E depois se torna presidente do Partido Comunista Brasileiro. E depois participa da Aliança Nacional Libertadora. Então temos aqui um personagem da história do Brasil com uma história longa de participação e manifestação política. Enfim, esses dois grupos estão se manifestando durante esse governo constitucional. E o que vai acontecer em 1935? Nós vamos ter uma revolta popular no Brasil, chamada Intentona Comunista. O termo intentona é um termo pejorativo. Na verdade, foi dado pelo governo para aquela revolta comunista. Intentona, tentaram lá, né? Intentona Comunista. Enfim, esse movimento vai se dar em alguns quartéis do Brasil, com algumas lideranças, alguns militares da classe mais baixa. Nós vamos ter em Natal, em Recife, no Rio de Janeiro, algumas manifestações de tentativa de golpe. O objetivo era tirar o Vargas do poder. Mas eles estavam muito isolados, não tiveram apoio popular e acabou não dando certo. E foi o motivo que o Vargas precisava
para perseguir os seus opositores da ANL, principalmente os comunistas. O Partido Comunista é colocado na ilegalidade e seus membros vão ser perseguidos. Muitos serão presos e torturados, inclusive Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes era casado com Olga Benário. Olga era uma alemã judia que na época estava no Brasil, e quando a perseguição do governo varguista ocorre e o marido é preso, ela também vai ser presa e vai ser deportada para a Alemanha. E nós sabemos que na Alemanha os judeus já estavam sendo encaminhados para campos de concentração. Olga Benário, esposa do Luiz Carlos Prestes, é entregue pelo governo brasileiro da época para os alemães. Olga Benário, então, entregue aos alemães, vai parar no campo de concentração, onde vai dar à luz a uma menina, filha do Luiz Carlos Prestes. A avó da criança, a mãe do Luiz Carlos Prestes, vai conseguir resgatar a criança e trazê-la para o Brasil. Olga Benário morre nos campos de concentração. Enfim, após a intentona comunista e perante toda aquela situação de revolta comunista e tudo mais, está chegando em 1937, no ano seguinte deveriam ocorrer eleições. Getúlio Vargas não poderia se candidatar, mas ele não quer sair do poder. Em 1937, vai ser divulgado pelas rádios brasileiros, num tom bem sensacionalista, a descoberta do Plano Cohen. Cohen é um sobrenome judeu. E esse plano será um plano descoberto pelo governo, pelos militares, que é um plano comunista. É um plano em que os comunistas estão se organizando para agir novamente e promover incêndios nas cidades, perseguições, morte dos principais líderes políticos e militares do Brasil. Esse plano será narrado de maneira muito sensacionalista e vai causar inclusive pânico na população brasileira. E esse plano vai ser a situação esperada para Vargas justificar um estado de sítio no Brasil. Ele manda fechar o Congresso, ele vai começar a governar por decretos, e isso se chama o início da ditadura do Estado Novo no Brasil. Hoje se sabe que esse plano Cohen, ele foi um plano inventado por militares aliados a Vargas, escrito por um militar, inclusive, aliado de Vargas, e foi utilizado como justificativa para que Vargas pudesse, de alguma maneira, permanecer no poder. Então nós vamos ter, em 1937, a ditadura do Estado Novo se iniciando no Brasil. Então, pessoal, agora vamos para a última fase desse período da Era Vargas, a chamada ditadura do Estado Novo. Então nós vamos ter a ditadura do Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Primeiro, o Vargas vai fechar o Congresso, suspender o processo eleitoral, não haverão eleições, vai manter uma censura intensa e perseguir seus opositores. E aí o que mais que ele vai fazer? Principais características do período. Uma característica, uma coisa importante que vai ser estabelecida nesse período vai ser a criação do ministério chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP é responsável por censurar tudo aquilo que esteja em oposição com os valores varguistas. Por exemplo, a música. Eles vão valorizar músicas que
valorizem o Brasil, que coloquem esse ufanismo nacional da beleza das naturezas do Brasil, da beleza. Por exemplo, um exemplo clássico nesse setor de música é uma música chamada Aquarela do Brasil, escrita por Ari Barroso, e que ele valoriza as belezas naturais da população e da natureza brasileira. Por outro lado, nós vamos ter músicas que vão ser censuradas. Por exemplo, tem uma música de samba que vai ser censurada porque valoriza a vadiagem, a malandragem. E aí os autores dessa música vão até modificá-la para valorizar o operário e o trabalho. E depois que eles modificam a música pode tocar no rádio. Então a gente vai ver várias estratégias utilizadas durante o governo do Vargas para garantir uma propaganda que estimule e valorize aquilo que se considera importante, que é o trabalho, que é a valorização do líder, no caso Getúlio Vargas, que vai ser considerado o pai dos pobres, o pai dos trabalhadores. Ele vai criar, inclusive, o feriado de 1º de maio, do Dia do Trabalho. E, na época, nesse dia de feriado, haviam eventos grandiosos na capital do Brasil, desfile, haviam discursos varguistas e muita propaganda. Enfim, o DIP vai ser uma aparelhagem importante para a manutenção desse governo de Vargas. E também teremos uma outra coisa que vai ser estrategicamente fundamental para manter Vargas no poder. Ele vai, em 1943, criar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele vai reunir no documento único, que é a CLT, todas as leis que tinham sido estabelecidas desde 1934, em torno da questão do trabalho, junto com algumas outras coisas que foram sendo criadas depois, criando a CLT e garantindo essas leis aos trabalhadores. Ao mesmo tempo, ele vai continuar mantendo o controle sobre esses trabalhadores através de sindicatos organizados e controlados pelo governo. Essa característica de manter esses trabalhadores num sindicato e de dar uma aparência de harmonia entre a classe trabalhadora e os proprietários são características do corporativismo, que é um sistema estabelecido pelo regime fascista da Itália, por Benito Mussolini. E muito disso vai prevalecer aqui, no Brasil, durante o governo Vargas. Nós vamos ter também uma política desenvolvida pelo Vargas, uma política econômica que vai incentivar a industrialização do Brasil. E ela é uma política com caráter nacionalista. Como assim? Vargas vai incentivar uma política de industrialização com a intervenção do Estado, através de empréstimos, de vantagens fiscais para as fábricas e empresas brasileiras, através do controle do capital estrangeiro que chega no Brasil. Por exemplo, existem setores da economia que ele vai garantir que os investimentos sejam nacionais. Por exemplo, as indústrias de base. Indústrias que exploram matéria-prima, mineração, energia elétrica. Ele vai tentar controlar o investimento para que seja feito com capital nacional. Então, existem setores que serão protegidos pelo governo. E o Vargas vai fazer uma campanha em torno disso. Então, a gente vai ter nesse contexto, nesse momento, o desenvolvimento de uma indústria de característica nacionalista, contrária àquelas ideias liberais, que a economia funciona sozinha, a lei da oferta e da procura, não importa quem invista desde que desenvolva. Então nós vamos ter aqui um jogo de interesses, de um lado o nacionalismo e de outro lado o liberalismo. E no governo varguista vai haver a prevalência dos interesses nacionais, porque ele vai direcionar a economia. E isso vai aparecer muito quando a gente estiver entrando aqui, ó. A Segunda Guerra está acontecendo na Europa desde 1939. O Vargas, a princípio, estabelece o Brasil como um país neutro. E essa sua postura neutra,
ela também vai ser, de alguma maneira, utilizada pelo Vargas para poder direcionar os interesses que ele tem em ambos os lados envolvidos no conflito. Interessa a ele industrializar o Brasil. Então ele chega a flertar com alemães e japoneses, mantendo contatos diplomáticos com esses países. Mas, com o passar do tempo e a guerra se desenvolvendo, nós vamos ter aqui a pressão dos Estados Unidos, que quer que o Brasil se posicione ao lado dos aliados. E Vargas, para garantir esse posicionamento, ele vai fazer algumas exigências. Que exigência que ele vai fazer? Ele vai conseguir empréstimos para criar no Brasil a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a primeira indústria de base da siderurgia no Brasil. Ele vai fazer isso com empréstimos e apoio dos Estados Unidos para estabelecer essa primeira companhia. E aí sim, ele se declara um país aliado aos Estados Unidos, Inglaterra e França, aos chamados aliados. E também justifica essa ação, por quê? Porque nós vamos ter alguns navios na costa brasileira, alguns navios brasileiros bombardeados por submarinos alemães. Então, mais um motivo para se aliar aos Estados Unidos e os seus correligionários. Ele vai permitir a criação de bases navais norte-americanas no Nordeste do Brasil, em troca de armamentos e tecnologia bélica para o país. E nós vamos enviar soldados, né? O Brasil vai enviar soldados à FEB e vamos enviar também membros da aviação, da FAB, no Brasil, que vão se estabelecer e lutar principalmente na Itália. E vai ter uma participação importante do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Enfim, esse é o contexto geral do Estado Novo. É importante destacar que durante todo esse período, muitas pessoas foram parar nas prisões do Estado Novo. E muitas pessoas foram torturadas e mortas nesse período, porque era uma ditadura extremamente autoritária. Porém, ao final da Segunda Guerra Mundial, em que as democracias ganharam dos regimes totalitários, aqui dentro do Brasil cresce cada vez mais o questionamento ao governo varguista, que tem muito de um regime totalitário, um regime ditatorial, autoritário, e aí ele vai perdendo força e acaba tendo que renunciar ao governo. E ele renuncia ao governo em 1945. Mas não pense em você que a história de Vargas acabou. Nós vamos ter depois o retorno do Vargas, em 1951. Ele é eleito e volta ao poder nos braços do povo. Mas isso é outra história que a gente vai ver depois. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo na descrição algumas indicações de vídeos e de livros e também de filmes sobre o período. Espero que você aproveite e, se gostou, não esquece de compartilhar, se inscreve no canal e a gente se encontra numa outra história. Abraço!